Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Criei minha filha sozinho desde que a mãe dela nos deixou, mas agora ela espera que eu pague $100.000 pelo casamento dela. Tenho sido um pai solteiro 52 anos, para Sofia 26 anos, desde que ela tinha 8 anos. A mãe dela, Melissa, nos deixou por outro homem e se mudou para o outro lado do país. Não foi fácil, mas fiz o meu melhor para dar a Sofia uma vida boa. Trabalhei arduamente como contador, muitas vezes fazendo horas extras e trabalhando nos fins de semana, para garantir que estávamos financeiramente estáveis. Certifiquei-me de que Sofia tivesse tudo o que precisava, desde uma boa educação até atividades extracurriculares, e tentei estar lá para ela emocionalmente. Ainda me lembro do dia em que Melissa foi embora. Cheguei em casa do trabalho e encontrei as malas dela perto da porta e Sofia chorando no sofá. Melissa me disse que tinha conhecido outra pessoa e que estava indo embora naquela noite. Ela nem sequer se despediu de Sofia propriamente, apenas a beijou na testa e saiu. Os primeiros meses foram incrivelmente difíceis. Sofia chorava até dormir todas as noites, perguntando quando a mamãe voltaria. Eu a abraçava e tentava explicar, mas como você diz a uma criança de 8 anos que sua mãe escolheu uma nova vida em vez de ficar com ela? Eu também estava lidando com minha própria dor e raiva, enquanto tentava ser forte para minha filha. Lentamente, encontramos nossa nova normalidade. Aprendi a conciliar o trabalho com a paternidade solteira, muitas vezes sentindo que estava falhando em ambos. Corria para a casa do escritório para fazer o jantar, ajudar com a lição de casa e tentar dar a Sofia a atenção que ela precisava. Houve muitas noites em que desmoronava na cama exausto, perguntando-me se estava fazendo o suficiente. Apesar dos desafios, Sofia e eu éramos próximos quando ela era mais jovem. Eu a levava ao parque todos os fins de semana, ajudava com sua lição de casa e tínhamos noites de cinema com pipoca feita em casa. Sofia era uma criança brilhante, curiosa e com um grande coração. Ela sempre fazia cartões para meu aniversário ou para o Dia dos Pais, cheios de purpurina e declarações de que eu era o melhor pai do mundo. Essas lembranças tornam o que está acontecendo agora ainda mais difícil de suportar. Tentei garantir que Sofia tivesse uma infância o mais normal possível. Inscrevi-a em aulas de dança, levei-a para acampamentos e aplaudi-a em todos os eventos escolares. Queria que ela soubesse que, embora sua mãe tivesse ido embora, ela ainda era amada e apoiada. À medida que Sofia cresceu, as coisas começaram a mudar. A doce menina que queria passar tempo com o pai se transformou em uma adolescente mal-humorada da noite para o dia. De repente, passar tempo comigo não era mais legal. Ela começou a quebrar as regras, chegando tarde em casa e se envolvendo com um grupo de amigos que eu não gostava muito. Brigamos muito durante aqueles anos. Lembro-me de uma briga particularmente ruim quando Sofia tinha 16 anos. Ela chegou em casa muito depois do toque de recolher, cheirando a álcool. Quando a confrontei, ela explodiu, gritando que eu estava arruinando a vida dela e que gostaria de morar com a mãe. Aquelas palavras me machucaram profundamente. Sabia que ela estava descarregando sua raiva, mas ainda assim doeu ouvir minha filha dizer que preferia estar com a mulher que a abandonou. Apesar do período difícil, continuei fazendo tudo o que podia por Sofia. Paguei para que ela frequentasse uma boa universidade, cobri o aluguel dela em um apartamento fora do campus e até comprei um carro para ela no aniversário de 21 anos. Olhando para trás, talvez eu tenha exagerado por culpa de sua mãe ter ido embora. Só queria que ela tivesse a melhor vida possível. Durante os anos de faculdade de Sofia, nosso relacionamento melhorou um pouco. Ela ligava para casa com mais frequência e tínhamos conversas agradáveis sobre suas aulas e planos futuros. Comecei a sentir que talvez tivéssemos superado a pior parte. Estava orgulhoso da jovem que ela estava se tornando e esperava ver para onde a vida a levaria. Sofia começou a namorar seu agora noivo, Alan, 28 anos, há cerca de 4 anos, pouco depois de se formar na faculdade. Desde o início, tive reservas sobre ele. Ele vem de uma família rica e nunca realmente teve que trabalhar para nada na vida. Os pais dele possuem uma empresa imobiliária de sucesso, e Alan tem um trabalho confortável lá, que claramente conseguiu por nepotismo. Ele dirige um carro esportivo caro, veste roupas de grife e tem aquele ar arrogante de alguém que nunca ouviu um não na vida. Lembro-me da primeira vez que Sofia trouxe Alan para casa para me conhecer. Ele entrou na nossa casa como se fosse dele, mal se preocupando em apertar minha mão.
Durante o jantar, fez comentários sutis sobre nossa pequena casa e parecia surpreso quando mencionei que às vezes tinha que trabalhar até tarde. Estava claro que ele nos desprezava por não sermos tão ricos quanto sua família. Alan é encantador na superfície, sempre pronto com um elogio suave ou uma história engraçada em reuniões familiares, mas sempre senti que havia algo estranho nele. A maneira como fazia comentários sarcásticos ou agia surpreso quando eu mencionava preocupações financeiras cotidianas. Era como se ele não pudesse entender que nem todo mundo tinha fundos ilimitados à disposição. Tentei ignorar minhas preocupações porque Sofia estava perdidamente apaixonada. Ela falava sobre como Alan a tratava como uma princesa, levando-a a encontros luxuosos e comprando presentes caros. Preocupava-me que ele estivesse a bombardeando de amor, mas sempre que tentava mencionar suavemente minhas preocupações, Sofia me acusava de estar com ciúmes ou de tentar arruinar a felicidade dela. Então, na maioria das vezes, guardei meus pensamentos para mim. À medida que o relacionamento de Sofia e Alan avançava, notei mudanças em minha filha. Ela se tornou mais focada em coisas materiais, sempre falando sobre a última bolsa de grife ou os restaurantes sofisticados a que Alan a levava. Começou a fazer comentários sobre como mal podia esperar para viver o tipo de estilo de vida que a família de Alan desfrutava. Era como se a garota simples que criei estivesse desaparecendo diante dos meus olhos. Avançando 6 meses, Sofia e Alan ficaram noivos e ela imediatamente mergulhou de cabeça no planejamento do casamento. No começo, fiquei feliz por ela. Todo pai sonha em levar sua menina ao altar, certo? Mas as coisas rapidamente saíram do controle. Sofia começou a falar sobre ter um casamento massivo e elaborado em algum vinhedo luxuoso. Estamos falando de mais de 300 convidados, uma celebração de fim de semana inteiro, o pacote completo. Ela queria um vestido de grife, uma banda de 10 músicos, catering gourmet, tudo. Quando me mostrou o orçamento estimado, quase caí da cadeira. Era de mais de 100 mil dólares. Sentei-me com Sofia e tentei ter uma conversa razoável sobre finanças. Expliquei que, embora quisesse que ela tivesse um casamento bonito, simplesmente não poderia me dar ao luxo de gastar essa quantia de dinheiro. Mostrei-lhe minhas finanças, explicando que, entre a hipoteca, os pagamentos do carro e a poupança para a aposentadoria, simplesmente não havia 100 mil dólares disponíveis. Ofereci contribuir com 20 mil dólares, o que achei que era mais do que generoso, considerando minha situação financeira. Sofia ficou furiosa. Começou a chorar e a gritar que eu estava arruinando o casamento dos sonhos dela e que não a amava. Mencionou cada coisa cara que eu já comprei para mim, como meu barco de pesca ou a TV nova que comprei no ano passado, como prova de que eu tinha dinheiro de sobra. Ela convenientemente ignorou o fato de que economizei por anos para poder pagar por essas coisas. Fiquei surpreso com a reação dela. Essa não era a filha que criei. Tentei argumentar com ela, sugerindo maneiras de ter um casamento bonito com um orçamento mais realista. Até me ofereci para ajudar a fazer decorações caseiras ou encontrar um local menos caro. Mas Sofia não queria saber de nada disso. Saiu da casa batendo a porta atrás de si. Nas semanas seguintes, Sofia continuou insistindo no assunto. Ela me enviava fotos de vestidos de noiva que custavam mais do que meu carro ou links para locais absurdamente caros. Cada vez, eu gentilmente lembrava que meu orçamento não havia mudado. Ela ficava chateada, me dava o tratamento do silêncio por alguns dias e depois começava de novo. Era exaustivo. Alan também se envolveu, o que só piorou as coisas. Ele fazia comentários passivo-agressivos sobre como seus pais estavam contribuindo o que fosse necessário para dar a Sofia o casamento dos sonhos dela, ao contrário de algumas pessoas. Ele até teve a audácia de sugerir que eu fizesse uma segunda hipoteca na minha casa para pagar o casamento. Quando me recusei, ele disse que claramente não me importava com a felicidade de Sofia. Tentei falar com os pais de Alan, na esperança de que eles fossem a voz da razão. Isso falhou espetacularmente. Eles ficaram chocados por eu não estar disposto a sacrificar tudo pelo dia especial da minha única filha. A mãe de Alan até me ofereceu emprestar o dinheiro com uma condescendente palmadinha no braço. Saí daquela conversa me sentindo irritado e desprezado. As coisas chegaram a um ponto crítico há cerca de um mês. Sofia apareceu na minha casa sem avisar uma noite. Estava toda sorrisos e doçura, o que imediatamente me deixou em alerta. Sentou-se e começou a falar sobre como havia encontrado o local perfeito, mas eles precisavam de um depósito de 50% para reservar a data. Antes que eu pudesse responder,
Ela lançou a bomba. Precisava que eu fizesse um cheque de 30 mil dólares. Naquele momento, fiquei atônito. Disse-lhe absolutamente que não, lembrando-a mais uma vez de que já havia me comprometido a dar 20 mil dólares no total. O comportamento de Sofia mudou instantaneamente. Começou a gritar comigo, chamando-me de egoísta e dizendo que nunca a amei. Mencionou que a mãe dela a tinha deixado, dizendo que eu a estava abandonando como a mãe dela fez. Ela me acusou de amar o dinheiro mais do que a ela e disse que nunca me perdoaria se eu arruinasse o casamento dela. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado e ela se transformasse em uma pessoa diferente. Mantive-me calmo e disse a Sofia que precisava ir embora. Ela saiu da casa batendo a porta atrás de si. Achei que ela só precisava de um tempo para se acalmar e que poderíamos conversar sobre isso em alguns dias. Não tinha ideia do que viria a seguir. Na semana seguinte, fui transferir algum dinheiro entre contas e notei que algo estava errado. O saldo da minha conta poupança estava muito mais baixo do que deveria estar. Investiguei mais a fundo e descobri vários saques grandes que não reconheci. Meu estômago afundou ao perceber o que havia acontecido. Sofia havia roubado as informações do meu cartão de débito e retirado quase 20 mil dólares da minha conta. Fiquei em choque. Não podia acreditar que minha própria filha tivesse feito isso comigo. Imediatamente liguei para o banco para relatar a fraude e cancelar meus cartões, e depois liguei para Sofia. Ela não atendeu, então deixei uma mensagem de voz dizendo que sabia o que ela havia feito e exigindo que devolvesse o dinheiro imediatamente. Algumas horas depois, recebi uma mensagem de texto de Sofia dizendo: "Sinto muito que você se sinta assim, mas eu não tive outra escolha. Isto é para o meu casamento e eu mereço ter o dia dos meus sonhos. Você está sendo egoísta por não me apoiar. Eu vou devolver o dinheiro eventualmente." Fiquei furioso. Respondi dizendo que ela tinha 24 horas para devolver o dinheiro ou eu iria à polícia. Ela respondeu com uma série de emojis de riso. Não podia acreditar como ela estava sendo indiferente ao roubar de seu próprio pai. O dia seguinte veio e se foi sem notícias de Sofia. Fiel à minha palavra, registrei uma denúncia na polícia. O policial com quem falei foi compreensivo, mas disse que seria complicado apresentar acusações, já que Sofia tinha acesso à minha casa, onde eu guardava documentos financeiros. Ele disse que investigariam, mas que poderia acabar sendo um assunto civil. A notícia chegou a Sofia de que eu tinha ido à polícia. Ela apareceu na minha casa chorando com Alan. Implorou-me para retirar as acusações, dizendo que isso arruinaria a vida dela se ela tivesse antecedentes criminais. Alan interveio dizendo que sua família tinha conexões com juízes locais e que poderia tornar as coisas difíceis para mim se eu seguisse adiante com isso. Tudo parecia um filme ruim. Disse a ambos que fossem embora. Disse que retiraria as acusações se Sofia devolvesse cada centavo que havia roubado, com juros. Ela bufou e resmungou, mas finalmente concordou. Alguns dias depois, o dinheiro estava de volta na minha conta. Achei que isso seria o fim do assunto, mas estava errado. Sofia tem estado em uma campanha de difamação desde então. Ela está dizendo a qualquer um que escute que sou um pai abusivo que está tentando arruinar o casamento dela por despeito. Ela colocou a maioria da nossa família estendida contra mim. Minha própria irmã me ligou para me repreender por ser tão cruel com minha única filha. Sinto como se estivesse vivendo na zona do crepúsculo. A família de Alan também se envolveu. A mãe dele me ligou dizendo que eles estariam felizes em ajudar com os gastos do casamento se eu estivesse tendo problemas financeiros. A condescendência na voz dela fez meu sangue ferver. Disse-lhe exatamente onde ela poderia enfiar sua caridade. O último movimento de Sofia foi publicar uma longa e dramática história nas redes sociais sobre como seu pai abusivo está tentando arruinar o dia mais feliz da vida dela. Convenientemente, ela omitiu a parte em que me roubou 20 mil dólares. A publicação recebeu centenas de comentários simpáticos, com pessoas oferecendo doações para o fundo de casamento dela. Estou enojado com toda a situação. Tentei entrar em contato com Sofia para conversar, mas ela não está interessada, a menos que eu concorde em pagar pelo casamento que ela quer. Alan atendeu ao telefone dela na última vez que liguei e me disse que eu não sou bem-vindo no casamento, a menos que faça as pazes. Estou com o coração partido que tenha chegado a isso. Alguns dos meus amigos sugeriram que eu simplesmente cedesse e pagasse pelo casamento para manter a paz. Eles dizem que vou me arrepender se perder o casamento da minha única filha, mas não consigo me obrigar a recompensar o comportamento de Sofia.
Vai contra tudo que acredito e tudo que pensei que lhe ensinei sobre responsabilidade e respeito. Toda essa situação me fez questionar tudo. Continuo repetindo a infância de Sofia na minha mente, perguntando-me onde errei. Eu a mimei demais? Fui muito indulgente? Deveria ter insistido mais para que ela conseguisse um emprego na faculdade em vez de cobrir todas as suas despesas? Sempre pensei que estava fazendo certo por ela, mas agora não estou tão seguro. Mal tenho dormido, revirando na cama a noite toda enquanto me preocupo com o futuro do meu relacionamento com Sofia. Sinto falta da menina que costumava correr para mim para me abraçar e dizer que eu era seu herói. Não reconheço a jovem com direito e raiva que ela se tornou. Estou firme em não pagar por este casamento ridículo. Os 20 mil dólares que ofereci originalmente ainda estão sobre a mesa, mas essa é minha última oferta. Sofia pode aceitar ou deixar. Se ela escolher não me ter em seu casamento por causa disso, isso estará na consciência dela, não na minha. Pensei em entrar em contato com Melissa para ver se ela pode falar com Sofia, mas não tenho certeza se essa é uma boa ideia. Melissa não tem estado na vida de Sofia há anos e me preocupo que envolvê-la nesse caos só piore as coisas. Além disso, não tenho certeza se posso lidar com meu ex nesse momento, além de tudo mais. Por enquanto, estou focado em me proteger. Mudei todas as minhas senhas, congelei meu crédito e movi meus documentos importantes para uma caixa de segurança no banco. Meu coração se parte ao ter que tomar essas precauções contra minha própria filha, mas não posso arriscar que ela tente me roubar novamente. Apesar de tudo, ainda amo Sofia. Ela é minha filha e quero que ela seja feliz, mas não posso apoiá-la à custa da minha própria segurança financeira e paz de espírito. Espero que um dia ela entenda isso e possamos reparar nosso relacionamento, mas por enquanto estou perdido. Por enquanto, isso é tudo o que aconteceu. Talvez publique uma atualização se as coisas piorarem. Obrigado por ler. Atualização 1. Já se passaram cerca de 2 meses desde a minha última publicação e as coisas só pioraram. Obrigado a todos que leram minha história e ofereceram conselhos. Primeiro de tudo, eu não cedi. A oferta de 20 mil dólares permaneceu sobre a mesa e Sofia continuou a recusá-la. Honestamente, neste momento não tenho certeza se eu sequer daria tanto agora. Depois da minha última publicação, Sofia intensificou sua campanha de difamação contra mim. Ela tem postado diariamente nas redes sociais, me chamando de pai abusivo que está tentando arruinar o grande dia dela. As histórias que ela está contando são ridículas. Aparentemente, eu a manipulei emocionalmente desde a infância e estou com ciúmes de sua felicidade. Tudo isso é bobagem, mas as pessoas estão comprando. A família de Alan se envolveu mais também. A mãe dele começou a comentar nas publicações de Sofia, oferecendo simpatia e apoio. Ela até iniciou um GoFundMe para ajudar a pobre noiva a ter o casamento dos sonhos dela. O fato de que as pessoas estavam realmente doando para isso me deixou enjoado. Não podia acreditar como as pessoas estavam comprando essa narrativa falsa tão facilmente. Minha própria família se voltou contra mim. Minha irmã bloqueou meu número e disse ao resto da família para não me convidarem para qualquer reunião. Tentei explicar minha versão dos fatos, mas ninguém queria ouvir. Eles preferem acreditar na versão fantasiosa de Sofia dos eventos. Há cerca de 1 mês, atingi o fundo do poço. A dama de honra de Sofia ligou para me dizer que Sofia havia decidido que seu padrasto a levaria ao altar. Eu nem sabia que ela estava em contato com sua mãe ou padrasto. Descobrir isso através de uma jovem que mal conheço foi como um soco no estômago. Admito que perdi o controle um pouco depois disso. Passei alguns dias bebendo mais do que deveria, sem atender ao telefone. Mas então decidi que não importava. Se todos querem acreditar que sou o vilão, bem, então vou desempenhar o papel. Contratei um advogado e pedi-lhe que redigisse documentos detalhando cada centavo que havia gasto em Sofia, matrícula universitária, aluguel, pagamentos do carro, tudo. Depois enviei-lhe uma fatura por tudo, com juros. Foi mesquinho? Absolutamente. Sentiu-se bem? Pode apostar. Sofia ficou louca. Ela apareceu na minha casa gritando que eu estava tentando arruiná-la financeiramente. Eu simplesmente fiquei lá, calmo, e disse que ela tinha 30 dias para começar a pagar ou eu a levaria ao tribunal. A expressão no rosto dela foi inestimável. Claro, isso piorou ainda mais as coisas com a família. Minha irmã me deixou uma mensagem de voz me chamando de tudo. Os pais de Alan ameaçaram me processar por angústia emocional.
Eu disse-lhes que entrassem na fila. Agora eu sabia que ela havia convidado seu padrasto para levá-la ao altar, mas foi então que comecei a notar algumas publicações estranhas nas redes sociais de Sofia. De repente, ela falava sobre como era ótimo reconectar-se com sua mãe, Melissa. Havia fotos delas comprando vestidos de noiva juntas, almoçando, todas sorrisos e com hashtags sobre laços mãe e filha. Eu estava confuso. Pelo que sabia, Sofia não tinha falado com Melissa em anos, e agora de repente são melhores amigas. Algo não fazia sentido. Fiz algumas investigações. Acontece que Melissa entrou em contato com Sofia cerca de 3 meses atrás, justamente quando todo esse drama do casamento começou. No começo, pensei que talvez Melissa tivesse ouvido falar do casamento e estivesse tentando consertar as coisas, mas quanto mais investigava, mais suspeito eu ficava. Através de alguns amigos em comum, descobri que Melissa e seu marido estavam profundamente endividados. Eles estavam lutando financeiramente há anos, pulando de um esquema de enriquecimento rápido para outro, e agora de repente estavam de volta na vida de Sofia, justamente quando ela estava planejando esse casamento extravagante. Não podia ser uma coincidência. Consegui acessar o e-mail de Sofia. Não pergunte como, apenas diga que eu ainda tinha algumas senhas antigas. O que encontrei me deixou furioso. Havia dezenas de e-mails entre Sofia e Melissa que remontavam meses atrás. Neles, Melissa claramente estava manipulando Sofia, pressionando-a para exigir mais e mais dinheiro de mim para o casamento. Melissa havia enchido a cabeça de Sofia com mentiras sobre como eu devia esse casamento luxuoso a ela porque arruinei sua infância ao afastar sua mãe. Ela convenceu Sofia de que se eu realmente a amava, não economizaria para o grande dia dela. Havia até sugestões de Melissa sobre como me fazer sentir culpado, quais botões pressionar para me fazer ceder. A pior parte, Melissa também estava pedindo dinheiro a Sofia, pequenas quantias no começo, apenas algumas centenas aqui e ali para despesas de casamento, mas as quantias continuavam aumentando. Nos e-mails mais recentes, Melissa estava pedindo milhares, alegando que precisava disso para comprar um vestido de mãe da noiva e alugar um carro para chegar ao casamento. Estava tudo lá, preto no branco. Melissa havia orquestrado tudo isso, voltando Sofia contra mim, pressionando por esse casamento ridículo, apenas para poder nos extorquir dinheiro. Ela até sugeriu que seu marido deveria levar Sofia ao altar, sabendo que isso me machucaria e poderia me fazer abrir a carteira por despeito. Fiquei furioso, não apenas com Melissa por sua manipulação, mas comigo mesmo por não ter visto isso antes e com Sofia por ser tão facilmente enganada. Como ela não podia ver através das mentiras de Melissa? Passei horas olhando para esses e-mails, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ligar para Sofia imediatamente e contar-lhe tudo. Outra parte queria confrontar Melissa e fazê-la confessar. E uma pequena, mesquinha parte de mim queria sentar e assistir tudo desmoronar no casamento. No final, decidi dormir sobre o assunto, mas o sono não veio facilmente naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com muitas notificações no meu telefone. Sofia havia postado outra diatribe sobre mim nas redes sociais, desta vez afirmando que eu estava tentando comprá-la com minha oferta de $20 mil. Ela disse que Melissa mostrou-lhe o que é o verdadeiro amor de mãe e que estava feliz por ter pelo menos um pai que realmente se importava com sua felicidade. Ao ler essa publicação, algo dentro de mim quebrou. Estava cansado de ser o vilão na história dela. Decidi que era hora de lutar fogo com fogo. Passei as horas seguintes reunindo tudo o que tinha, os registros financeiros que mostravam quanto eu havia gastado em Sofia ao longo dos anos, tudo. Depois fiz uma publicação por conta própria, expondo tudo para que todos pudessem ver. Detalhei cada centavo que gastei em Sofia, matrícula universitária, aluguel, pagamentos do carro, tudo. Até incluí algumas citações escolhidas dos anos de adolescência de Sofia, onde ela disse a Melissa que nunca queria vê-la novamente. Mas não falei sobre a manipulação de Melissa sobre Sofia. Foi duro? Absolutamente. Poderia ter acabado com nosso relacionamento? Provavelmente, mas naquele momento, eu já não me importava. Estava cansado de ser manipulado, cansado de ser pintado como vilão, cansado de ser o caixa eletrônico de todos. A resposta foi imediata e explosiva. Meu telefone começou a tocar sem parar com chamadas e mensagens. Sofia me deixou uma mensagem de voz gritando, chamando-me de tudo. Os pais de Alan redobraram suas ameaças de me processar por difamação. Minha irmã me enviou uma longa mensagem de texto sobre como eu havia ido longe demais e arruinado qualquer chance de reconciliação.
Mas também houve mensagens de apoio. Alguns membros da família se desculparam por acreditar na versão de Sofia da história sem ouvir a minha. Melissa, como era de esperar, ficou em silêncio. Suas contas nas redes sociais foram desativadas e ela não está respondendo às chamadas de ninguém. A última vez que soube dela, Melissa e seu marido haviam desaparecido subitamente por uma emergência familiar. Quanto a Sofia e ao casamento, ainda não houve nenhuma palavra oficial. O local da cerimônia me ligou, ainda sou listado como contato. Ao que parece, perguntando sobre alguns depósitos não pagos. Parece que as coisas poderiam estar implodindo por si mesmas. Então, agora estou aqui, sentado na calmaria que criei, esperando para ver o que acontece a seguir. Parte de mim se sente culpada por ter potencialmente arruinado a vida da minha filha dessa forma, mas uma parte maior se sente aliviada por finalmente ter a verdade exposta. O que quer que aconteça, já não sou mais um capacho. Já não serei manipulado nem culpado. De agora em diante, estou cuidando de mim em primeiro lugar. Vou mantê-los atualizados sobre o que acontece a seguir. Quem sabe? Talvez haja mais drama nesta saga circense de casamento, mas por enquanto, vou servir-me uma bebida e tentar descansar. Algo me diz que vou precisar para o que vier a seguir. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde minha última atualização e, de alguma forma, as coisas conseguiram ficar ainda mais loucas. Pensei que já tinha visto tudo, mas aparentemente o universo tinha outros planos. Primeiro de tudo, o casamento está oficialmente cancelado, pelo menos por enquanto. O local da cerimônia me ligou novamente, desta vez para me informar que todos os depósitos foram confiscados devido à falta de pagamento. Ao que parece, Sofia e Alan perderam o prazo final para o pagamento por mais de uma semana. A Schadenfreude é real, pessoal, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Lembra-se de como mencionei que Melissa e seu marido tinham saído da cidade por uma emergência familiar? Bem, ao que parece, isso foi uma mentira, uma grande mentira de $20 mil. 2 dias depois da minha última atualização, recebi uma ligação de Alan. Sim, você leu certo, Alan me ligou. Ele estava frenético, quase incoerente. Depois que consegui acalmá-lo, ele soltou uma bomba. Melissa e seu marido esvaziaram as contas bancárias de Sofia e desapareceram. Ao que parece, após a publicação que expus, Sofia teve um colapso. Ela estava tão angustiada que deu acesso a Melissa e suas contas para ajudar com o planejamento do casamento. Melissa, sendo a oportunista que é, viu sua chance e a aproveitou. Esvaziaram as economias de Sofia, machearam seus cartões de crédito e até tiraram um empréstimo em nome de Sofia. Depois, ela e seu marido desapareceram sem deixar rastros. Alan estava me ligando porque Sofia estava muito envergonhada para fazer isso ela mesma. Eles estão completamente falidos, afogados em dívidas e não têm ideia do que fazer. Parte de mim queria rir e dizer-lhes que isso não era problema meu. Mas concordei em me encontrar com eles, mais por curiosidade mórbida do que por qualquer outra coisa. Quando vi Sofia, mal a reconheci. O encontro foi tenso, para dizer o mínimo. Sofia nem sequer conseguia me olhar nos olhos. Alan fez a maior parte da conversa, explicando a situação deles em detalhes. É pior do que eu pensava. Não só Melissa roubou todo o dinheiro deles, mas também os deixou com uma montanha de dívidas. Eles estão enfrentando a possível falência e até a conversas sobre acusações criminais pelo empréstimo fraudulento. Sentei-me lá, ouvindo a história deles de soluços. Quando terminaram, Sofia finalmente falou. Ela se desculpou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Admitiu que havia sido tola, egoísta e facilmente manipulada. Disse que entendia se eu nunca quisesse vê-la novamente, mas que precisava de ajuda. Gostaria de dizer que a perdoei imediatamente e me ofereci para consertar tudo, mas não o fiz. Disse-lhe que precisava de tempo para pensar e os deixei sentados na cafeteria. Aqui é onde se torna ainda mais complicado. Lembra-se dos pais de Alan, aqueles que estavam ameaçando me processar? Bem, eles também entraram em contato. Ao que parece, eles deserdaram Alan. Estão furiosos porque ele permitiu que Sofia desse acesso a Melissa ao dinheiro deles. Eles o cortaram completamente e estão lavando as mãos de toda a situação. Então, agora estou diante de uma decisão. Devo ajudar Sofia e Alan a sair deste caos? Parte de mim acha que eles merecem enfrentar as consequências de suas ações, mas outra parte se lembra da menina que costumava correr para mim com os joelhos esfolados em busca de conforto.
Ainda não decidi o que fazer. Estou consultando meu advogado para ver quais seriam as implicações legais se eu me envolvesse. A última coisa que preciso é ser arrastado para este caos e acabar em problemas financeiros eu mesmo. Enquanto isso, o drama familiar continua. Minha irmã, a que bloqueou meu número, ligou para se desculpar. Ao que parece, ela foi uma das pessoas a quem Melissa pediu dinheiro para as despesas do casamento. Ela perdeu alguns milhares de dólares e está se sentindo bastante tola. Ela pediu se podíamos nos reconciliar. Estou considerando isso. Quanto a Melissa, ainda não há sinais dela. A polícia está envolvida agora, mas eles não são otimistas. Ao que parece, Melissa e seu marido têm um histórico deste tipo de coisas. Eles realizaram golpes semelhantes em 3 outros estados. São profissionais em desaparecer. Sofia e Alan estão ficando com um amigo por enquanto. Ambos perderam seus empregos devido a todo o drama e a faltar ao trabalho. Eles estão enfrentando o despejo do apartamento e estão vendendo tudo o que possuem para tentar cobrir parte da dívida. Então, é assim que as coisas estão. Minha filha e seu noivo estão arruinados, enfrentando possíveis acusações criminais. Minha ex-mulher está fugindo com uma pequena fortuna em dinheiro roubado. Metade da minha família está se desculpando, enquanto a outra metade ainda acha que sou o vilão. E eu estou aqui, tentando decidir o que diabos fazer a seguir. Atualizarei novamente quando tomar uma decisão sobre se vou ajudar Sofia e Alan. Até lá, vou me servir outra bebida e tentar entender como minha vida se transformou em uma má novela. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização e estou pronto para fechar este capítulo da minha vida. Aconteceu muita coisa. Primeiro de tudo, depois de pensar, decidi que enviar a Sofia uma fatura detalhada por tudo que gastei nela foi um passo longe demais. Embora no momento tenha sido satisfatório, não foi útil e poderia ter danificado qualquer chance de salvar nosso relacionamento no futuro. Então, liguei para meu advogado e pedi-lhe que redigisse uma carta retractando a fatura. Na carta, expliquei que, embora ainda estivesse magoado e desapontado pelas ações de Sofia, reconheci que colocar um preço na ajuda parental não era a maneira certa de abordar a situação. Depois decidi oferecer a Sofia e a Alan uma ajuda limitada. Sei que alguns de vocês ficarão bravos comigo por isso e me chamarão de capacho, mas ela ainda é minha filha que criei sozinho. Nos encontramos no escritório do meu advogado, onde expus meus termos. 1. Eu só cobriria o empréstimo fraudulento que Melissa tirou em nome de Sofia. 2. Eles teriam que conseguir empregos em 2 semanas. 3. Eles devem participar de aconselhamento financeiro e se ater a um orçamento. 4. Romper todos os laços com Melissa se ela reaparecer. Deixei claro que isso não era perdão, apenas uma corda de salvamento única. Nosso relacionamento ainda estava danificado. Com os termos estabelecidos, nos colocamos a trabalhar. Paguei o empréstimo fraudulento, o que foi um golpe significativo para minhas economias, mas pelo menos era uma quantia finita. Sofia e Alan se valeram por si mesmos para o restante de suas dívidas. Eles se mudaram para um pequeno apartamento tipo estúdio e venderam a maioria de suas posses para começar a pagar o que deviam. Fiéis à sua palavra, ambos encontraram empregos dentro do prazo de 2 semanas. Sofia começou a trabalhar como garçonete em uma cafeteria e Alan conseguiu um trabalho como zelador em uma escola local. Era muito diferente de seu estilo de vida anterior, mas era um trabalho honesto. Quanto a Melissa e seu marido, o karma finalmente os alcançou. Cerca de 1 mês depois que concordei em ajudar Sofia e Alan, Sofia recebeu uma ligação da polícia. Eles haviam pego Melissa e seu marido tentando realizar o mesmo golpe em outro estado. Ao que parece, eles ficaram descuidados e isso lhes custou caro. O julgamento foi um circo mediático. Os golpes de Melissa afetaram dezenas de famílias em vários estados e a imprensa estava tendo um dia de campo. Sofia foi chamada a depor, e devo admitir que fiquei impressionado com a maneira como ela se comportou. Ela assumiu toda a responsabilidade por sua parte na situação, sem tentar desviar a culpa ou se fazer de vítima. Melissa e seu marido foram finalmente condenados por múltiplas acusações de fraude e grande roubo. Eles estão enfrentando um tempo considerável na prisão e há uma possibilidade de restituição para suas vítimas. Não estou esperando recuperar dinheiro, mas pelo menos estão enfrentando as consequências de suas ações. Mantive distância de Sofia e Alan, apenas consultando meu advogado para obter atualizações sobre o progresso financeiro deles. Sofia ocasionalmente me enviava mensagens de texto com breves atualizações sobre seu trabalho ou progresso no pagamento da dívida.
Eu respondia com mensagens curtas e educadas. Cortei todo o contato com minha irmã. Sua rápida traição e recusa em assumir a responsabilidade me fizeram decidir que esses relacionamentos não valem a pena salvar. Cerca de 2 meses depois desse novo acordo, Sofia e Alan enfrentaram uma fase difícil. O estresse de seu novo estilo de vida estava pesando sobre eles e tiveram uma grande briga. Sofia me ligou chorando, dizendo que Alan havia saído de casa e que ela estava com medo de que ele não voltasse. Eu lhe disse que isso fazia parte das consequências de suas ações e que ela precisava lidar com isso sozinha. Para minha surpresa, Sofia ouviu. Ela não me implorou para intervir nem tentou me fazer sentir culpado. Em vez disso, me agradeceu por ouvir e disse que resolveria. Alan voltou no dia seguinte. Pelo que entendi, tiveram uma conversa longa e difícil sobre o futuro deles. Parece que estão comprometidos a fazer isso funcionar, apesar dos desafios. Há 2 meses, Sofia me pediu para nos encontrarmos. Nos encontramos em uma cafeteria onde ela se desculpou novamente e perguntou se podíamos começar a reconstruir nosso relacionamento. Eu lhe disse que apreciava seu pedido de desculpas e estava disposto a manter contato, mas não podia prometer mais naquele momento. Desde então, Sofia e eu trocamos mensagens de texto ocasionalmente, apenas breves verificações. Recentemente, ela pagou uma de suas menores dívidas. Meu relacionamento com Sofia ainda está longe de ser bom. Ela me convidou para jantar no próximo mês. Concordei em ir, mas estou mantendo minhas expectativas baixas. A todos que acompanharam essa louca jornada, obrigado. Seu apoio e conselhos significaram mais do que vocês podem imaginar. Esta será minha última atualização. É hora de me afastar do teclado e focar em viver minha vida. Assinando pela última vez. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.